Olá, queridos amigos do Grupo Patuíra. É uma alegria enorme estarmos juntos novamente nesse encontro que trazemos um pouquinho da doutrina espírita para que façamos as nossas reflexões. Nós, com muita alegria aqui no Brasil, na AME Serra Gaúcha, unidos em pensamentos, em sentimentos, com todos os amigos do Grupo Batuíra, de Algés, Portugal, que nos ouvem também, aqueles amigos distantes através da TV Batuíra, a nossa saudação. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito ampliado nos nossos sentimentos, que é o poder do perdão. Este tema que nos faz bem reflexionarmos é importante também para a nossa saúde física, não só para a nossa saúde mental. Então, para iniciarmos, convidamos a todos para juntos fazermos uma prece que tem por objetivo unir os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Elevemos os nossos mais caros sentimentos a Jesus. Jesus, nosso amado Mestre, nosso pastor como rebanho único, nosso amigo de todas as horas, de amor incondicional. Neste momento, Senhor Jesus, rogamos pelas tuas equipes de mensageiros, amigos, de benfeitores, que possam nos envolvendo a cada um que agora está sintonizado conosco. É uma alegria, Senhor Jesus, podermos nos reunir para conversarmos um pouquinho mais sobre essa doutrina de amor, de esclarecimentos. Faça, Senhor, que sejamos o instrumento dos teus ensinamentos, que consigamos tornar claro o teu evangelho de amor. Envolve-nos na tua paz, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja, agora e sempre. Então, hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão. Eu vou compartilhar com vocês agora a nossa tela mental, para que assim possamos estarmos unidos num único pensamento e acompanharmos, então, essa apresentação para que venhamos a reflexionarmos nesse tema tão importante para as nossas vidas, o poder do perdão. Este tema nós tiramos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Misericordiosos são aqueles que têm a misericórdia no coração. E nesses tempos que estamos vivendo, nós vemos o quão é importante pensarmos no perdão para recebermos, mas também no perdão para darmos. Por quê? Porque verificando o maior número de solicitações, de aconselhamentos que temos visto, é exatamente sobre esse aspecto que nós temos recebido questionamentos, principalmente quando se refere a atitudes e ações que ferem a cada um de nós. E hoje
nós vivendo mais reclusamente, cada um nos seus lares, devido a essa pandemia que atinge a todos os continentes, nós vemos como é importante, então, reflexionarmos um pouquinho sobre esse tema, principalmente quando são envolvidos aqueles nossos entes queridos mais queridos, os nossos parentes. Quando nós, às vezes, estamos distantes por brigas, por dissensões, por divergências, e faz tempo que nós não entramos em conversação com aquele nosso ente querido, porque nos feriu, porque nos magoou, ou porque, às vezes, nós também magoamos, nós também ferimos. Então, este tema do perdão é muito propício nos dias de hoje, onde a maior queixa ocorre nos relacionamentos, visto que hoje nós podemos verificar os dados que a psicologia tem apresentado de depressão, de ansiedade, que se dá nos núcleos familiares, nos relacionamentos entre pais, filhos e parentes. Então, sobre isso, hoje, vamos conversar um pouco. Vamos trazer, principalmente, esta mensagem do Mestre Jesus. Quando está registrado no capítulo que nós verificamos, capítulo 10, está registrado em Mateus: perdoai para que Deus vos perdoe. Se perdoardes, diz o mestre, aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. A misericórdia, vemos aqui, é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso também não receberá misericórdia. E na citação seguinte, Mateus vai nos trazer: então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aqui nós vemos que na palavra, na oratória do tempo de Jesus, o número 7 era um número cabalístico, que quer dizer infinitas vezes. Então, nós vamos ver o Evangelho de Jesus recheado com o tema do perdão, com a proposta educativa do perdão para que todos nós pudéssemos entender. Por quê? Porque todos nós erramos, todos nós queremos o perdão, mas muitos poucos de nós perdoamos. Então, uma das maiores dificuldades do ser humano é perdoar. Embora todos nós tenhamos essa capacidade, muitos de nós ainda têm dificuldade. Às vezes é pela rigidez da educação, mas no fundo, é pelo orgulho, pela vaidade, por aquilo que criamos, por ressentimentos, por mágoas, por raivas, e não nos damos contas de como faz falta o exercício desta virtude. Então, vamos começar. O que é o perdão? Perdão é o processo mental que nos liberta do sentimento, da raiva ou da mágoa que temos de outra pessoa ou de nós mesmos. Aqui nós vemos que uma mesma atitude nos libera tanto da mágoa quanto da raiva. Por quê?
porque nós vamos ver que o exercício do perdão vai fazer com que nós nos libertemos desses sentimentos ainda tão instintivos, da raiva, do ressentimento, da mágoa, da culpa. Então, nós precisamos compreender exatamente o que o perdão pode fazer na nossa vida e como podemos agir para cada vez mais praticarmos os ensinamentos de Jesus. O que é perdoar? Quando nós colocamos assim, parece que é fácil, que muitas pessoas dizem assim: perdoar é esquecer o que foi feito, o que nós fizemos, o que o outro fez. Não é verdade. Por quê? Porque esquecer é que se nós estivéssemos negando a nossa memória. Então é mais fácil nós entendermos que perdoar não significa esquecer as marcas, o fato, a situação ou fechar os olhos para a maldade alheia. Ao contrário, perdoar é desenvolver um sentimento de compreensão por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agirmos corretamente. Quando eu entendo que eu ainda erro e eu necessito do perdão, eu também vou entender que o outro também erra e que necessita desse mesmo perdão. Então, é preciso que nós entendamos que perdoar não é esquecer, e sim é ressignificar aquele fato, aquela situação, aquele momento que me feriu ou que fez com que eu ferisse o outro. Então, o importante é nós lembrarmos que perdoar não deve ser confundido com a negação dos próprios sentimentos e emoções. Por exemplo, se alguém me magoou, eu não posso negar que eu senti raiva naquele momento, que eu senti um desconforto. Eu tenho que admitir as minhas próprias emoções, porque se eu nego, um dia elas irão transbordar. Eu não posso fazer a repressão das mágoas, porque isso vai fazer com que tudo um dia venha a crescer e, às vezes, até a redundar em doenças físicas por essa repressão. Então, nós temos que lembrar que várias vezes nós estaremos magoados com as pessoas, mas também várias vezes iremos magoar outras pessoas, com intenção ou sem intenção. Nós precisamos compreender que não devemos nem negar os nossos sentimentos e nem reprimir as nossas mágoas ou esses sentimentos. Nós precisamos lidar com essas emoções, porque somente assim nós estaremos trabalhando o perdão dentro de nós. Então, é importante que nós venhamos a compreender que há duas maneiras de perdoar. E aqui eu trago a orientação do próprio codificador Allan Kardec, neste capítulo que nós falávamos, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Kardec vai dizer que há duas maneiras de perdoar. Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter. Então, perdoar dessa maneira nobre é nós justamente ressignificarmos aquele pensamento ou aquela atitude que nos feriu, mesmo que não tenha justificativa, mas buscando compreender que o outro também se equivoca,
que aquele que convive, seja o meu familiar, seja o meu companheiro de trabalho, seja o meu amigo, ele também tem o direito de errar, porque ele também está na caminhada evolutiva, nessa caminhada de autoiluminação, de evolução espiritual. Mas continua o codificador. A outra falsa maneira de perdoar impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. O que ocorreu na realidade é a satisfação do próprio orgulho. Quantas vezes nós necessitamos do perdão e quantas vezes nós mesmos negamos o perdão? Então é preciso ver de qual maneira nós estamos nos utilizando desse perdão. Por quê? Porque é esse sentimento nobre e verdadeiro de uma atitude generosa que vai nos libertar daquela situação de sofrimento moral. Então, nós precisamos entender por que devemos perdoar. Porque o perdão cura o coração. Manter-se a certa distância psíquica da pessoa ou do problema que nos feriu ou das discussões é muito importante. Mas para que nós nos libertemos emocionalmente, nós temos que realmente perdoar. Temos que trabalhar dentro de nós com aquela situação a qual não gostamos, a qual fomos feridos ou ferimos, e aí ressignificar por que aconteceu o fato acontecido, por que eu me magoei? Será que tinha razão aquela crítica? Será que era que partia de um coração acostumado à crítica e não ao estímulo da melhora? É essa a proposta que nós trazemos hoje, do poder do perdão. É essa o trabalho que nós temos que lembrar, porque o perdão cura o coração. E quando nós falamos isso, estamos falando fisicamente. Por quê? Porque a ciência já viu que perdoar faz bem à saúde, à imunidade, à pressão e ao coração. Vejam, uma pesquisa liderada pela doutora Britta Larsen revelou na Universidade de Califórnia, dentre os 200 voluntários, que aqueles indivíduos que não admitiam o erro da outra pessoa, que ameaçavam sentimentos negativos, desencadeavam doenças, porque bloqueavam o fluxo das suas energias de bem-estar, da realização pessoal. Esses estudos foram um dos primeiros estudos pioneiros mesmo na descoberta de que aquele que perdoa liberta, porque foram verificados nesses voluntários que aqueles indivíduos que não perdoavam acabavam desenvolvendo dores de cabeça, dores musculares, fibromialgias, doenças cardiovasculares, hipertensão, problemas gastrointestinais, doenças alérgicas e vertigens. E no grupo controle, isto é, naqueles indivíduos que perdoavam, que relatavam os fatos ocorridos, mas que perdoavam, não desenvolviam essas patologias. Então, a ciência acadêmica já sabe que perdoar faz bem à saúde, fortalece o nosso sistema imune, fortalece todo o nosso sistema cardiovascular. E quando nós falamos em perdoar,
Nós estamos aqui buscando os ensinamentos de Jesus. Quando ele vem nos falar que nós deveríamos perdoar não só nos nossos amigos, como também perdoar os nossos adversários. Porque às vezes nós temos amigos que nos fazem que proporcionam uma situação e nós passamos a considerá-los como inimigos. Então, Jesus vai mais além, que nós não devemos somente perdoar os amigos, nós devemos reconciliar-nos com os nossos inimigos ou adversários. Vejam como está registrado em Mateus, no capítulo 5, Jesus dizendo: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Vejamos esta proposta de Jesus como uma proposta educativa. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, isto é, enquanto nós estamos na carne, enquanto nós estamos caminhando lado a lado nessa reencarnação. Por quê? Porque nós não sabemos quando partiremos do mundo físico para o mundo espiritual. Então é importante como o próprio Jesus vem nos exarar nesta citação, o mais depressa possível. Por quê? Para que o nosso adversário, isto é, para que a nossa ação de não perdão seja entregue ao juiz. Esse juiz é a nossa consciência. E que não sejais metido em prisão. O que é uma prisão? É uma nova reencarnação para nós revermos aquela situação que não fora totalmente desvanecida através do perdão nesta encarnação. E Jesus ainda diz mais: digo-vos em verdade que não saireis da prisão, da encarnação, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Isso quer dizer o quê? Enquanto nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nós estaremos juntos nas próximas encarnações, às vezes trocando os papéis de filhos, de pais, de cônjuges, às vezes trocando os papéis de companheiros de jornada no trabalho, na empresa, na escola e assim por diante. Então, como perdoar? Se não é esquecer, se não é aceitar a maldade, como devemos perdoar? Usando a terapia da prece, para eliminarmos os quadros mentais destrutivos sobre o ocorrido. Isso é muito importante, porque talvez não aconteça com vocês, mas eu muitas vezes me pego num circuito fechado, pensando sobre aquela situação que nos aprisiona aquele indivíduo ou aquele fato que nós não conseguimos romper. Então, ficamos num circuito fechado, numa monoideia. Quando nós utilizamos a terapia da prece, nós nos desvencilhamos disso. E a segunda orientação é desligando-nos da emoção que nos aprisiona a situação, renovando a nossa atmosfera mental ou a psicosfera. Quando nós nos afastamos daquela situação, daquele ocorrido, através da prece, nós nos banhamos das energias vindas do alto, nós nos envolvemos
com os benfeitores amigos, e aí rompemos essa monoideia e conseguimos raciocinar o que nos levou àquela situação, ou o que levou aquele indivíduo a ter aquela atitude para conosco, principalmente o nosso familiar, o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe. Nós precisamos entender que nós não devemos ser contra o nosso irmão. Nós devemos ser contrário à atitude equivocada, mas não ao nosso irmão. Exatamente fazer como Jesus dizia, que Deus não é contrário ao pecador. Deus é contrário ao pecado, mas ama o pecador. Então, nós podemos nos utilizarmos dessas metodologias, como, por exemplo, reaproximando-nos novamente da pessoa ou da situação, agora com a mente desligada da intrusão mental, isto é, daquela monoideia que muitas vezes é potencializada por outras mentes que entram em sintonia conosco, que vibram na mesma sintonia, na mesma faixa de vibração e que fortalecem ainda mais aquela nossa primeira ideia. Através da prece, nós nos desconectamos e conseguimos, então, entrarmos na sintonia do bem. E, por último, usando da empatia com a pessoa, com o problema ou com a situação. A empatia é colocar-se no lugar do outro, entender se aquele indivíduo que me magoou, que me ofendeu, se ele não está passando por uma situação grave, tentar ver com ele o que podemos ajudar, porque o próprio Jesus dizia: a boca fala o que está cheio o coração. Então, se aquele indivíduo nos agride daquela maneira, às vezes ele está passando por uma situação ruim. Então, nós, no sentido de nos colocarmos no lugar do outro, vamos também compreender os ensinamentos de Jesus quando ele vai nos falar do argueiro e da trave no olho, quando ele vai nos dizer que se nós estivéssemos no lugar do outro, nós veríamos os nossos defeitos. E essa citação de Mateus, Jesus vai nos dizer: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave em vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? E Jesus ainda vai nos chamar a atenção. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Aqui a trave, e Jesus faz bem distinto a trave, que é um pedaço grande de madeira, em comparação com um argueiro, que é uma farpa, que é uma fagulha da madeira. Então, nós vamos ver que nós vemos a falha do outro e nós esquecemos de ver as nossas falhas. Então, muitos de nós fazemos o quê? Agimos com os outros exatamente apontando o dedo. Esquecemos de que, talvez, se nós estivéssemos naquele local, naquela situação, talvez nós agíssemos pior ainda. Então, como que nós agimos com os erros dos outros? Normalmente apontando o dedo, apontando a sua falha, recriminando, julgando. E como nós agimos com os nossos erros? Será que é da mesma forma? Normalmente não. Normalmente nós justificamos, nós utilizamos a condição de vítimas, nós utilizamos
a justificativa dessa situação por A ou por B, e que nos colocamos sempre mais brandos no julgamento dos nossos próprios erros. Isso, essa zona de vitimização, ela justamente faz com que nós venhamos a repetir e repetir cada um dos nossos erros. Então, o que Jesus propõe é que nós venhamos a julgar os nossos erros, isto é, tirar a trave do nosso olho, em vez de querer ajudar o outro com críticas, com julgamentos, a tirar o seu argueiro. Por quê? Porque errar é humano. E todos nós cometemos erros, alguns de natureza grave, outros não tão graves, mas como eu falava no início, todos erramos. Lembram? Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Mas nem todos estão dispostos a perdoar. E isso faz com que nós venhamos a lembrar de outra passagem de Jesus, que é a indulgência, quando ele vai nos propor: não julgueis para não ser julgados. Quando ele nos diz que a indulgência deve ser um dever. Não julgueis a fim de não ser julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, medirão também a vós. Esta é a proposta de Jesus, que nós venhamos a compreender que todos precisamos da indulgência, que todos precisamos da benevolência, para assim não julgarmos, para assim seguirmos em frente, deixemos para Deus julgar, porque Deus, que criador de leis, ele dará a cada um segundo as suas obras. Mas como nós podemos não julgar? Como exercer essa situação de não julgar? E aqui nós trazemos alguns itens que poderão nos ajudar à aceitação, à empatia, ao exercício de aceitação do erro do outro e dos nossos erros, centrando mais as nossas questões do que nas dos outros. Quando nós centramos a nossa atenção nas nossas ações, nos nossos erros, nos nossos equívocos, nós deixamos de julgar os outros, não negando as nossas emoções, ainda que negativas. Assim nós não julgamos. Por quê? Porque no momento que eu aceito a minha emoção, mesmo que seja raiva, ódio, brabeza, mágoa, quando eu aceito essa emoção, eu tenho condições de trabalhar. Outra maneira para não julgar é observando o que nós podemos melhorar. Melhorar em nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas emoções, nos nossos ensinamentos, como nós podemos melhorar. E isso está muito relacionado à transformação das nossas atitudes, permitindo que essas atitudes, elas possam ir ao encontro do nosso autoconhecimento. Primeiro eu vou me autoconhecer, e aí eu vou conseguir mudar, transformar as nossas atitudes. O exemplo claro do Mestre Jesus de não julgar é justamente com a mulher adúltera, quando ele nos fala: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aqui nós trazemos essa pérola do ensinamento de Jesus, porque parece que ele está falando para cada um de nós. Quando chegam os homens para ele e dizem: mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei,
ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Jesus, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo, depois levantou-se e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogaram, eles foram se retirando um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos, deixando somente a mulher no meio da praça. Daí, quando Jesus vê que a mulher está sozinha no meio da praça, ele se volta a ela e pergunta: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai e não tornes a pecar. Aqui nós vemos como não julgar. O próprio mestre fala para que cada um de nós atirássemos a primeira pedra, aquele que estamos isentos de pecados. E o que foi registrado pelos evangelistas foi de que os mais velhos é que foram saindo primeiro. Por quê? Porque eram os que tinham mais pecados, isto é, mais erros. Então, nós precisamos ser indulgentes, indulgentes com os nossos irmãos, indulgentes com os nossos familiares, com os nossos parentes e conosco mesmos. Mas como ser indulgente? Como podemos praticar essa indulgência que é uma dileta orientadora dos nossos sentimentos? Como praticar esse sentimento da indulgência? Meditando mais sobre a sentença do que sobre as ações dos outros. Aceitando aquele que erra e não o erro. Entendendo que todos somos espíritos imperfeitos, que erramos e vamos errar muitas vezes ainda. Eu sempre digo, nós temos que aprender com os nossos erros, não com os erros dos outros. Nós temos que aprender com os nossos erros e errarmos erros novos. Por quê? Porque nós não sabemos tudo. E a evolução espiritual é uma sequência de tentativas, de erros e de acertos. Então, nós vamos errar muito ainda. Por isso, precisamos ser indulgentes para com os outros, para que eles também sejam indulgentes para conosco. Então, perdoar é libertar-se. Perdoar resulta no amor a nós mesmos. Perdoar-nos é importar-nos com o presente, com o futuro, é fortalecer o nosso sistema imune, o nosso coração, é fortalecer todos os nossos órgãos, as nossas fontes de vida, que é o corpo físico, porque o espírito não morre jamais. Então, nós que estamos encarnados, precisamos ter a manutenção do nosso corpo físico. Então, libertar-se de um fato acontecido, libertar-se de uma ofensa, libertar-se de uma culpa é perdoar-se. Por quê? Porque enquanto nós não nos perdoamos, ocorrem os pensamentos autopunitivos. E a autopunição abre brechas para a obsessão, abre brechas para justamente as ações dos nossos companheiros de caminhada, que vibram nessas vibrações autopunitivas e que sobrecarregam a nossa mente com o sentimento negativo, que vão dar
origem às enfermidades físicas. Por quê? Porque a culpa nos aprisiona, porque a mágoa nos aprisiona. A culpa é eu que errei perante o outro, e a mágoa é o outro que errou perante mim. São as duas faces da mesma moeda que nós classificamos como orgulho. Então, a consciência do erro nos traz sofrimento. Quando eu vejo que errei, eu entro na culpa e tenho um sofrimento, principalmente o sofrimento emocional, psíquico, mental, mas que poderá, se for alimentado, a desenvolver enfermidades, a enfraquecer o nosso sistema imune. Nós já falamos aqui em outras ocasiões que o hormônio do estresse, originado pela culpa ou pela mágoa, que é o cortisol, ele, quando for lançado sempre na corrente circulatória, por nós alimentarmos esses sentimentos, ele vai desagregando as nossas células e vai produzindo as enfermidades, do tipo enfermidades autoimunes, enfermidades do câncer, e inclusive diminuindo o nosso sistema imune frente a enfermidades como a do Covid-19. As consequências dessa culpa não liberada são todo dia estudadas, como tristeza, infelicidade, enfermidades, comportamento mórbido, autocompaixão, autocomiseração, ideias pessimistas e negativas. Então, nós precisamos do auto-perdão. É necessário, sim, que nós venhamos a nos perdoar. Não só por fortalecermos o nosso sistema imune, mas é uma tarefa preciosa, urgente e difícil ainda para nós que somos seres em evolução. Ninguém neste mundo consegue acertar todas as vezes. O que acontece é que nós erramos e precisamos do auto-perdão. Não conseguiremos amar nem o próximo se nós não amarmos a nós mesmos. Somos muito influenciados pelas nossas atitudes equivocadas, pelas atitudes dos outros, mas precisamos começar com o perdão ao outro, mas com também o auto-perdão, porque isso vai nos libertar da culpa. E essa vivência da libertação vai nos trazer uma vida saudável. Porque quem vive na culpa vive de forma a apresentar um sentimento muito negativo, porque o indivíduo alimenta aquela culpa. O antídoto para a culpa patológica é o perdão. Nós temos que trazer essa palavra de culpa como substituí-la por responsabilidade. Eu fui responsável por tal atitude. Então, vamos refazer esta atitude. Vamos buscar a reparação. Porque quem não erra, e eu sempre trago, quando nós falamos do perdão, eu sempre trago o exemplo dos dois apóstolos que conviveram com o Mestre Jesus. Os dois que se equivocaram, Judas Iscariotes, que o traiu e não aguentou a sua culpa, não aguentou e se suicidou. Ao contrário de Pedro, que errou perante o Mestre quando o negou, mas se arrependeu e utilizou esse auto-perdão e saiu a pregar a boa nova para todos aqueles que o gostariam de ouvir. É isso que nós temos que fazer, reconhecer a responsabilidade e seguirmos o exemplo de Pedro.
nos libertando da culpa, nos libertando da mágoa através do auto-perdão e do perdão. É aqui que nós vemos o grande poder do perdão. A coragem de pedir perdão a outro faz com que nós tenhamos a coragem de perdoar. Porque se eu peço perdão, eu também sei que eu devo perdoar. E se eu pedir perdão e o outro não perdoar, aí é problema do outro. Aí nós já nos libertamos daquela situação. E isso é muito válido. Por quê? Porque a algema que me prendia se rompe. Nós precisamos entender o poder do perdão. O Evangelho de Jesus está recheado de orientações do perdão. Eu creio que é a mensagem que nós mais precisamos ouvir e reflexionar é sobre o poder do perdão. Por quê? Porque nós erramos e vamos errar muitas vezes. E é o que eu digo, aprenda com seus erros, aprenda com os erros dos outros e cresça espiritualmente. Tudo aquilo que nos parece negativo é apenas um caminho preparatório para nós alcançarmos comportamentos melhores, para nós alcançarmos opções mais corretas na nossa vida. Nós não vamos acertar sempre, nós não vamos ter esse conhecimento de tudo. Nós precisamos buscar este caminho que, uma vez nós tenhamos utilizado, mas que é equivocado, para trabalharmos essas condutas em nós, para buscarmos esta autorresponsabilidade das nossas ações. Por quê? Porque muitas vezes nós erramos e dizemos assim, outra hora eu vou tentar rever isso, outra hora eu vou tentar conciliar isso, outra hora eu vou pedir perdão ou perdoar. Às vezes, nós não teremos tempo de buscarmos este perdão. Às vezes, nós estaremos sendo convidados para retorno do mundo espiritual sem termos perdoado. Então, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, mas sejamos nós que vamos trabalhando dentro de nós a humildade, a aceitação que somos aprendizes, que estamos nessa caminhada terrena justamente para aprender. Deus entendeu que nós somos responsáveis pelo nosso aprendizado, porque Ele poderia ter nos criado perfeitos, mas Ele entendeu que nós deveríamos ter o mérito da perfeição. E como nós sabemos que a única condição de destino divino é a perfeição, nós temos que trabalhar por essa. E o perdão é uma ferramenta maravilhosa que mora nos nossos corações e que faz com que nós venhamos a utilizá-la para a nossa libertação. Quem de nós já não teve numa situação que precisou do perdão do outro? Quem de nós já não teve que se desculpar porque a culpa ainda fazia eco nos seus sentimentos? E como foi bom receber o perdão do outro. E como foi bom libertar o outro quando nós o perdoamos, quando a situação é inversa. Então, nós precisamos, sim, cultivar esse auto-amor que Jesus nos ensinou, quando ele nos fala da maior lei de Deus, quando ele nos ensina que nós somos deuses, com D minúsculo, que nós somos co-criadores com o Pai, que nós temos que estar juntos sempre com o Mestre,
através da prática dos seus ensinamentos. No processo do auto-perdão, é necessário que venhamos a desenvolver o arrependimento, que é gerado pela autoconfiança, pela fé, a fé humana, porque a fé divina é nós com o Criador, mas a fé humana é nós para conosco mesmo. Nós precisamos nos renovarmos para melhor. Essa é a lei da evolução. Todos nós estamos numa mesma proposta educativa, que é a reencarnação. Nós viemos para o mundo físico para aprender a amar. E o amor inicia no perdão. Por quê? Porque aqueles que nós não amamos é porque muitas vezes não conseguimos perdoar. Então, nós temos que aprender a perdoar. Este auto-amor é muito importante hoje, quando nós vemos as altas taxas de suicídios, não somente na Europa, como também em todo o mundo, quando nós temos uma estatística muito grave de a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. No Brasil, a cada 30 minutos, uma pessoa se mata. Então, nós vemos que o que falta é o auto-amor, que nós tenhamos isso em mente, que nós possamos auxiliar a todos aqueles que chegam para nós e que necessitam do nosso perdão, que nós possamos perdoá-los. Assim também como nós necessitamos do perdão de todos. Era isso que nós tínhamos para trazer para vocês, nossos queridos amigos de Algés, do grupo Batuíra, que sejamos todos envolvidos nessas vibrações de amor, que se tenhamos alguma coisa a perdoar, sejamos os primeiros a oferecer o nosso perdão. E se tivermos alguma coisa para pedir o perdão, que sejamos os primeiros a trabalharmos nessa direção. Com isso, meus queridos amigos, nós nos despedimos deste momento, tendo a certeza de que se cada um de nós exercitarmos esta virtude, seremos muito mais felizes. Convidamos a todos a fazermos juntos a nossa prece de encerramento, desejando que as bênçãos de Jesus possam envolver a cada um de nós neste momento. Todos que estamos sintonizados com os ensinamentos do Mestre, nosso querido amigo de todas as horas, com o sentimento dos benfeitores que em seu nome vem nos instruir, nos orientar para o caminho do bem. Nós te rogamos, Senhor, que derrame sobre cada um de nós os eflúvios do teu coração divino, Senhor. Que esses eflúvios possam nos banhar a todos, onde quer que nos encontramos, fortalecendo a nossa coragem, a nossa fé, a nossa resignação e a nossa vontade de praticarmos o perdão para nós e para todos que conosco convivem. Sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. E que assim seja. Que possamos estar juntos uma vez mais num próximo encontro. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus, fiquem em paz e pratiquem o perdão. Muita saúde e muita paz.